Existem descobertas que desafiam nossa compreensão do universo. E então, há aqueles que abalam até os alicerces, fundamento do que pensávamos ser possível. E se eu lhe dissesse que uma única imagem vazada foi capturada na íntegra? O sigilo pode conter provas de algo, não apenas antinatural, mas potencialmente projetado algo que não deveria estar lá, o James Webb. O telescópio espacial conhecido por fornecer os retratos cósmicos mais nítidos da humanidade. Já viu, acaba de vazar uma imagem de um objeto tão misterioso, tão diferente. Qualquer coisa já registrada que a NASA. Segundo relatos, os cientistas foram instados a classificá-lo imediatamente. Mas isso não aconteceu. Impedir que a verdade venha à tona. Isto não é ficção científica, isto é Trace Atlas, um visitante de além do nosso sistema solar fazendo coisas que nenhum objeto natural deveria fazer. O quê? E o que o telescópio James Webb acabou de ver pode confirme nossos medos mais profundos. Fique comigo, porque esse enigma cósmico é apenas começando a se desenrolar. A imagem vazada que desencadeou a comunidade astronômica em chamas vem de uma captura de alta resolução por James. Telescópio Webb, durante suas observações, varrer o espectro infravermelho. O que é isso? O programa é arrepiante. Atlas III, originalmente considerado um cometa, emitindo um feixe de luz concentrado, aparentemente está voltada para o Sol. Lado. Não é um reflexo difuso, não. Iluminação de erupção solar, um foco. Projeção. O feixe corta o espaço, contrastando fortemente com o brilho difuso habitual. Vemos objetos ao redor de cometas, mas, alarmantemente, esta imagem mostra estruturas, simetria em torno do núcleo. Essa simetria, com ângulos precisos de 120 graus semelhantes a um. A geometria hexagonal não pertence a rochas naturais caóticas à deriva. Espaço. Cientistas da Europa. O Observatório do Sul descreveu-o como fora de controle. Registro como sendo de natureza mecânica. Isso é algum tipo de artefato cósmico, ou será que estamos ver algo muito mais avançado do que qualquer processo natural pode explicar isso? Seja lá o que for, está se comportando de certas maneiras, que deixaram astrônomos de alto escalão estupefado. A cauda de um cometa deve fluir para longe, proveniente do Sol impulsionado pela radiação solar. Essa é uma lei fundamental da física. Até agora, 3 Atlas foram destruídos. Esse princípio. Sua cauda flui diretamente em direção ao Sol, desafiando todas as leis conhecidas. Modelo físico. Hipóteses iniciais. Jeitos de poeira anisotrópicos extremos sugeridos. Mas as simulações descartaram essa possibilidade devido ao padrão simétrico na cauda. Fluxo. Depois vieram os dados da Webb. A cauda parece emitir em intervalos pulsados, quase como rajadas sincronizadas com a rotação de 16 horas do objeto. Os intervalos mostram picos térmicos seguidos, por gotas que se alinham com o artificial. Ciclos de propulsão não gás natural. Desabafo. Ainda mais intrigante é o fato de que esta cauda contém material refletor, partículas que espelham comprimentos de ondas solares. Em vez de absorvê-los como seres cósmicos, a poeira normalmente faz isso. Em outras palavras, não apenas reflete a luz solar, manipulando-o. Será possível que estejamos ver algum tipo de vela solar ou direcionamento baseado em radiação? E se sim, quem seria o responsável por projetar algo assim? Existe aleatoriedade no cosmos, mas trace o caminho de Atlas através do nosso Sol. O sistema está longe de ser aleatório. Depois, entrando por cima do plano da eclíptica, faz uma viagem de estilingue por Marte, Vênus e Júpiter, quase imitando trajetória que a NASA projetou para o espaço profundo. Missões. O astrofísico de Harvard, A.V. Loeb, que não é estranho à controvérsia, sugeriu que isso poderia ser um auxílio da gravidade, correntes como as usadas pelo Voyager, espaçonave para economizar combustível. Somente isso, o objeto não está desacelerando, ele está acelerando. Sua rota é matematicamente ideal para Quetta. Unidades de observação ou sondas em múltiplos planetas sem alterar o curso. Esse tipo de planejamento requer conhecimento, intenção estratégica e a probabilidade de uma trajetória como essa ocorrendo por acaso, menos de 1 em 1 bilhão, como se isso fosse possível. Se não fossem estranhos o suficiente, o objeto desaparecem atrás do Sol precisamente em sua fase mais brilhante e mais ativa exatamente. Quando os telescópios da Terra não conseguem observar, é como se quisesse permanecer invisível. Por que não houve nenhum pronunciamento oficial? O Comando Espacial dos AUA, ou Outro Planetário, Agências de Defesa 32 Atlas, é o objeto interestelar mais rápido e maior, nunca detectado. E, no entanto, os militares são silêncio sepulcral. Relatórios vazados da ARO. A resolução de anomalias em todos os domínios. Escritórios sugerem que o objeto está sendo usado em simulações ao vivo para planetas, cenários de ameaça. Em outras palavras, isto poderia ser um ensaio ou uma simulação. Mas para o quê?
Alguns analistas de defesa acreditam que sua velocidade extrema e artificial, o comportamento faz dele um candidato perfeito para uma sonda de reconhecimento ou autônoma, agrimensor de outra civilização, e já que nenhuma nave na Terra poderia interceptar, devido à sua velocidade de 130 mil milhas por hora, a situação tornou-se uma questão de observação. Dilema. Tudo o que podemos fazer é observar e aguarde, atrás de portas fechadas em alto nível. Segundo informações, estão sendo realizadas reuniões, não necessariamente reuniões. É praticamente o mesmo que o 3i Atlas, mas sobre o que fazer se enviar um sinal, ou pior, se mudar de rumo. Após uma análise mais detalhada do vazamento, constatou-se que imaging um grupo de independentes. Os pesquisadores descobriram algo ainda mais perturbador, quase imperceptível. Impressão geométrica próxima ao objeto, região luminosa. Não era visível em luz natural, mas o avançado da web. As capacidades infravermelhas revelaram isso, claramente. Uma formação triangular com um vazio central rodeado por perfeitum. Arcos concêntricos espaçados. À primeira vista, parecia ruído ou um sensor, artefato, mas sua precisão localização. E a forma como isso mudava consistentemente com a rotação do objeto descartou essa possibilidade. O padrão tinha uma semelhança assustadora com símbolos antigos da Terra, especificamente para aquelas encontradas na antiga Suméria e diagramas védicos que alguns marginais, os teóricos se associam ao conhecimento sobre o contato com a humanidade. A ciência convencional zombou, é claro, mas o padrão permaneceu inegável e inexplicável. Seja um projeto, elemento ou emblema, o fato de que o simples fato de existir implica em algo aterrorizante. Possibilidade, este objeto foi construído e alguém ou alguma coisa deixou sua marca em isso, como a insígnia de um engenheiro olhando fixamente, diretamente na lente da web. À medida que mais observatórios tentavam coletar dados, com seus próprios dados, algo incomum começou a acontecer. Para acontecer, vários receberam cessar, notificações de desistência de órgãos governamentais, autoridades citando o protocolo de espaço aéreo e segurança de dados civis, mesmo privados. Startups espaciais com telescópios orbitais relataram problemas repentinos de conectividade ou revogaram o acesso ao seu espaço profundo. A PSD Imaging. Entretanto, telegramas diplomáticos vazaram por denunciantes revelaram que os Estados Unidos, Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Exterior, havia realizado uma reunião não programada com portas fechadas. Reunião com delegados dos 5 principais nações com programas espaciais. O tema, objeto tecnológico não identificado como Origem Interestelar, Rússia, China ou Estados Unidos, Índia e Europa. Todos os membros do sindicato emitiram um silêncio conjunto. Protocolo supostamente concordando em reter quaisquer divulgações futuras a menos que sejam unânimes. Em outras palavras, não estamos apenas lidando com uma anomalia científica, nós somos assistindo a uma partida de xadrez geopolítica se desenrolam em torno de um visitante cósmico. E quando as nações mais poderosas do mundo param, lutar por dados e em vez disso escolher segredo, algo muito grande está sendo escondido. Em seguida veio a parte mais perturbadora, desenvolvimento. A próxima tentativa da web de observe 3 Atlas programados apenas dias, após a imagem vazada ter sido abortada. Motivo. De acordo com memorandos internos, o software de rastreamento autônomo do telescópio iniciou uma recusa de bloqueio de foco, ou seja, a IA do telescópio se recusou a alinhar e fixaram-se no objeto. Os engenheiros ficaram perplexos. Nada parecido jamais havia acontecido. Era como se o telescópio programado para apontar para qualquer coisa tivesse decidido não fazê-lo. Simultaneamente, pelo menos 3 astrônomos amadores relataram ter visto breves flashes erráticos na parte do céu onde o objeto deveria estar. Relâmpagos diferentes de qualquer outro corpo celeste e com intervalos quase rítmicos. Um observador afirmou que os flashes pareciam como se um flash de câmera tivesse sido apontado para nós a partir do vazio. Seria possível que Atlas soubesse que estava sendo observado, seria capaz de manipulação óptica ou mesmo de contramedidas defensivas, e se essa sonda não apenas se deslocasse, mas também observasse os observadores. É aqui que a história deixa de ser um mistério científico e se transforma em uma verdadeira conspiração. A imagem que desencadeou toda a polêmica não deveria existir, não estava programada, não foi autorizada e não passou pelos canais normais do Instituto de Ciência do Telescópio Espacial. Os metadados mostram que ela veio de uma sessão de operações remotas, uma imagem de backup automatizada capturada durante uma varredura diagnóstica provavelmente destinada à calibração. Isso levanta 2 questões enormes. Primeiro, como isso vazou, e segundo, quantas outras imagens existem que jamais veremos. Alguns acreditam que um informante dentro do programa web a vazou intencionalmente, possivelmente correndo grande risco pessoal. Outros pensam que foi uma intrusão cibernética de um agente externo, talvez até mesmo um estado hostil interessado em usar como arma o conhecimento contido na imagem.
Mas a teoria mais perturbadora é a de que o vazamento foi intencional não da Terra, mas do próprio objeto que deveríamos ver aquela imagem que não foi um erro, mas um convite. Pouco depois da imagem vazada se tornar viral, estações de monitoramento do espaço profundo em vários continentes começaram a relatar anomalias não apenas nos dados, mas também no próprio hardware. Espectrômetros falharam na calibração. Giroscópios em telescópios espaciais e terrestres começaram a se desincronizar. Sinais de rádio ricocheteavam imprevisivelmente na região do espaço onde 3 Atlas foi avistado pela última vez. Não se tratava apenas de interferência eletromagnética. Era algo mais estranho, uma zona invisível de perturbação, como se o próprio espaço-tempo tivesse se tornado instável ao redor do objeto. E então os satélites começaram a falhar. Um a um, os CubeSats em órbita baixa, destinados a monitorar a atividade solar, começaram a se apagar ao passar perto da trajetória projetada do objeto. Os engenheiros não conseguiam explicar. Era como se algo próximo a 3 Atlas estivesse absorvendo energia e não emitindo. Como se o objeto não estivesse apenas observando, mas se alimentando. Então veio a descoberta e o pânico. Uma pequena equipe de analistas de dados, ao revisar os registros de telemetria das varreduras infravermelhas da Webb, descobriu flutuações embutidas no sinal de retorno de 3 Atlas. Inicialmente descartadas como ruído, essas flutuações formaram padrões repetitivos. Quando traduzidas para binário e mapeadas em relação a estruturas biológicas conhecidas, os padrões se assemelhavam a sequências de RNA complexas, redundantes e específicas demais para serem aleatórias. Não se tratava de comunicação no sentido tradicional. Não era uma mensagem para ser lida em voz alta. Era informação destinada a ser decodificada biologicamente. Um cientista descreveu-o como um algoritmo biogênico, uma sequência que, se replicada, poderia desencadear um processo na matéria orgânica. Alguns sussurraram que parecia um código de ativação. Outros foram mais longe, sugerindo que poderia ser um projeto adormecido como um catalisador genético. Mas catalisador para quê? Então, tão repentinamente quanto apareceu, Atlas de 3 olhos desapareceu. Observatórios que monitoravam seu movimento relataram que ele realizou um desvio angular repentino impossível sem propulsão, e então desapareceu de todas as faixas de rastreamento visíveis e infravermelhas, sem sinal de exaustão, sem rastro de calor, sem traço. Doppler simplesmente sumiu. Alguns sugeriram que ele havia mudado para uma trajetória atrás do Sol, onde não pudemos observá-lo por semanas. Outros teorizaram que havia ativado um mecanismo de camuflagem. Mas uma coisa era clara, não estávamos mais no controle. E pouco antes de desaparecer, um último clarão de luz foi registrado. Um pulso estroboscópico, 13 flashes espaçados uniformemente em um padrão estranhamente semelhante ao código Morse. Especialistas tentaram decodificá-lo usando alfabetos humanos, mas nada funcionou. Então um linguista sugeriu interpretá-lo não como linguagem, mas como uma contagem regressiva. Enquanto o mundo debatia sobre sinais e sombras, um vazamento anônimo em um fórum criptografado revelou uma verdade muito mais assustadora. De acordo com documentos supostamente extraídos de um servidor de comunicação da NASA, o Atlas 3.2 não era o primeiro de seu tipo, era o terceiro. Outros 2 navios designados como I/UAMUA e 2I/Boris apresentaram anomalias semelhantes, mas estas foram descartadas ou minimizadas. Este novo vazamento contém imagens espectrógrafos e até transcrições de reuniões internas, indicando que os 3 objetos seguiram o mesmo padrão celeste, chegando com exatamente 6 anos de intervalo passando pelo sistema solar interno e depois desaparecendo. Mas o que mais chocou a todos foi uma única frase repetida em vermelho em várias páginas: fase de contato iminente. Isso não foi uma coincidência. Foi uma sequência, uma missão. E 3 Atlas, ao que parece, nunca foi o objeto final, mas sim aquele que sinaliza o que vem a seguir. Após decifrar o que parecia ser uma contagem regressiva nos pulsos de luz finais de 3 satélites, Atlas, um grupo de especialistas em criptografia, inseriu os padrões em um modelo de aprendizado avançado originalmente treinado para detectar ameaças cibernéticas e anomalias quânticas. O resultado não foi um aviso, mas uma assinatura. Os dados contidos nos pulsos correspondiam ao comportamento de um código automodificável recursivo adaptativo e com uma estrutura lógica completamente estranha. Não seguia nenhum padrão de compressão conhecido, nem uma linguagem de programação reconhecível.
Mas funcionava como um software complexo e em camadas, sugerindo que o 3E Atlas talvez não fosse apenas uma nave ou uma sonda, mas um algoritmo vivo, uma espécie de inteligência sintética autônoma construída não com fios, mas com matemática incorporada em radiação e luz. E se isso for verdade, então não estávamos apenas olhando para um objeto físico, mas para uma ideia, uma entidade pensante codificada em comprimentos de onda, usando a luz como pensamento, uma que agora havia voltado sua atenção diretamente para a Terra. Sem o conhecimento do público, um pequeno radiotelescópio terrestre na Namíbia, parte de um conjunto pouco conhecido de telescópios espaciais, o International Deep Space Array, detectou um pico repentino na frequência de micro-ondas. Pouco depois, o satélite 3 Atlas desapareceu do campo de visão. O sinal apresentava todas as características de uma comunicação direcionada, banda estreita, salto de frequência e modulação precisa, mas não era direcionado à Terra. Originou-se da órbita terrestre baixa e apontava para o local exato onde o 3 Atlas havia sido rastreado pela última vez. A análise da estrutura do sinal revelou fragmentos de comunicação terrestre, cabeçalhos de pacotes, protocolos de handshake e até mesmo impressões espectrais de satélites militares. Em termos simples, alguém na Terra havia respondido. Se foi um grupo privado, uma agência desonesta ou uma aliança global clandestina, uma coisa era certa: este não foi o primeiro contato. Foi o segundo e havia sido mantido em segredo do mundo. Após o incidente, algo bizarro começou a emergir silenciosamente pelas brechas da ciência marginal. Organismos bioluminescentes nas profundezas dos oceanos começaram a exibir comportamento errático, emitindo padrões de luz incomuns e afundando em pulsos rítmicos nunca antes vistos. Enquanto isso, astrônomos notaram anomalias sutis na ionosfera da Terra, como se reagissem a emissões solares distantes, só que não havia atividade solar. Até mesmo plantas em bioreatores de alta altitude começaram a alterar seus ritmos circadianos de forma anormal. Pesquisadores de 3 institutos de biociências distintos concluíram que os mesmos sistemas biológicos estavam respondendo a um estímulo ambiental desconhecido. Seria esse o efeito colateral da passagem de 3 atlas oculares, ou algo mais sinistro? Um sinal embutido agora reverberando pelo campo magnético do planeta, alterando lentamente a percepção biológica em nível celular. E se a imagem vazada não fosse apenas algo que vimos, mas algo que nos viu por dentro? Finalmente, quando os astrofísicos modelaram as trajetórias de um Oumuamua, 2E Boros e 3E Atlas em conjunto, surgiu uma constatação impensável. Os 3 objetos não entraram no sistema solar apenas por vetores diferentes. Eles chegaram em um arco sequencial, cada um penetrando mais profundamente no sistema solar interno do que o anterior. Quando projetados em um mapa estelar tridimensional, seus pontos de entrada formaram uma espiral perfeita apontada diretamente para a órbita da Terra. Isso não foi aleatório. Foi um direcionamento, ou pior, um mapeamento. Alguns especialistas agora temem que esses não sejam objetos individuais, mas sondas de um sistema maior, projetadas para triangular uma localização precisa ao longo do tempo por horas. Se esse padrão continuar, o próximo objeto, 4I, poderá aparecer não no sistema solar externo, mas dentro dele. E desta vez talvez não saia. Com a ajuda da inteligência artificial quântica, uma coalizão de astrofísicos e artistas de dados reconstruiu uma simulação 3D do Atlas de 3E com base nos dados espectrais do telescópio espacial Hubble. O que eles encontraram não se assemelhava a uma espaçonave ou a um corpo celeste. Assemelhava-se a um paradoxo matemático. A superfície, quando ampliada, revelava uma geometria fractal com padrões autossimilares que se estendiam infinitamente para dentro. Não se tratava apenas de decoração. O objeto inteiro era composto por uma estrutura recursiva. Cada aresta, cada nó, cada ângulo era um microcosmo do todo. E quando o fractal foi convertido em formas de onda espaciais, revelou algo ainda mais estranho. As funções matemáticas resultantes espelhavam a atividade neural no cérebro humano durante momentos de inspiração criativa e sono REM. Em termos mais simples, a estrutura do objeto funcionava como um cérebro. Não um que pensa como o nosso, mas um que pode ter sido construído para compreender, simular ou até mesmo invadir a consciência. Um arquivo estranho apareceu brevemente no servidor de acesso aberto de um instituto de pesquisa europeu antes de ser removido sem explicação. Ele continha áudio convertido a partir de ondas eletromagnéticas coletadas pela web durante a última varredura de um atlas ocular.
Os cientistas haviam traduzido a radiação em ondas sonoras esperando encontrar estática. O que eles obtiveram foi algo diferente, uma oscilação rítmica grave sobreposta a modulações de frequência mais alta que se repetia com uma consistência assustadora. Quando esses tons foram analisados, sua forma de onda coincidiu com as frequências das ondas cerebrais observadas durante estados de sonho profundo em humanos. Mas o horror veio quando vários cientistas que ouviram o áudio relataram ter tido sonhos quase idênticos, visões de espirais colapsando na escuridão de um olho feito de luz e de uma presença que não proferia palavras, mas implantava pensamentos. Não era uma mensagem, era uma impressão psíquica. E muitos agora acreditam que o som nunca deveria ter sido ouvido. Ele tinha o propósito de despertar algo dentro de nós. Então ocorreu o evento que se supunha ser impossível. Durante uma calibração de rotina, o telescópio James Webb tentou fixar seus sensores na região aproximada onde o Atlas de Three havia sido visto pela última vez. Mas em vez de iniciar uma varredura passiva, ativou uma sobreposição silenciosa. Essa sobreposição, não documentada em seu protocolo operacional, ajustou os parâmetros de rastreamento do telescópio e redirecionou momentaneamente seu fluxo de dados para um nó IP desconhecido. Por 47 segundos, o telescópio Webb operou de forma independente, sem apontar para nada, transmitindo em silêncio. Depois voltou ao normal. Nenhuma declaração oficial foi divulgada, mas um denunciante do SC, alegou que o Webb transmitiu não era uma imagem, mas uma única sequência de pulsos codificados curtos demais para conter dados mais estruturados demais para serem ruído. Alguns acreditam que o Webb recebeu uma instrução remota não da Terra, mas do próprio objeto. Um aperto de mãos, um reconhecimento, um aviso. Finalmente aconteceu. Um pequeno observatório na Argentina, monitorando as regiões externas do cinturão de Kuiper, relatou uma nova anomalia. Um objeto em uma trajetória de interceptação semelhante à do 3I Atlas, porém maior e movendo-se mais lentamente. Foi designado Fury Icon. Em poucas horas, os dados do telescópio foram removidos do acesso público e o observatório saiu do ar. Mas não antes que uma última imagem vazasse. Uma silhueta borrada com 3 pontas afiadas seguindo uma tênue espiral de luz e o que parecia ser um núcleo central emitindo rajadas de rádio artificiais. Se real, isso confirmaria o que muitos temiam. 3 Atlas não estava sozinho. Fazia parte de uma série. E agora a próxima fase já começou. Alguns acreditam que esses objetos são exploradores. Outros dizem que são marcadores que espalham sinais pelo espaço. Mas um número crescente de cientistas concorda que isso não é exploração. É uma sequência. E a Terra é o nó para o qual todos eles estavam orbitando. No fim, não foi a imagem vazada em si que aterrorizou os cientistas. Não foi o sinal. Nem mesmo as reações biológicas estranhas. O que realmente abalou sua compreensão foi o padrão. Um ritmo silencioso e deliberado permeava cada descoberta. De Oumuamua a Boris de Atlas a Icon. Cada objeto carregava uma peça de um quebra-cabeça maior. Não uma invasão, não uma comunicação, algo pior, algo incompreensível, uma presença tão avançada que não fala porque não precisa. Isso não é ficção científica. Não é profecia. É uma emergência calculada. Porque o universo sempre sussurrou verdades que nos recusamos a ouvir. Que não somos o centro, que não somos os primeiros. E talvez nem estejamos sozinhos em nossas próprias mentes. James Webb, em sua busca por enxergar além de qualquer instrumento anterior, pode ter perfurado um véu que nunca deveríamos ter levantado. Não porque o que está lá fora queira nos prejudicar, mas porque quer que entendamos algo que não podemos sobreviver entendendo. E agora é tarde demais para desver. Tarde demais para ignorar. Tarde demais para fingir que o silêncio significa segurança. Os objetos estão chegando. Eles não estão enviando mensagens. Eles são as mensagens. E a Terra talvez sejamos os receptores.